A nossa reflexão de hoje tem como tema o perdão. Perdão não é um assunto muito fácil de se abordar, porque ele carrega muitas situações em volta, né? Então é um assunto com muita... É que as pessoas não gostam muito de conversar, elas não gostam de compartilhar com o outro, mas é um assunto que toca o ser humano. Então, se toca o ser humano, ele tem significado, né? Então, eu quero começar minha fala mencionando Voltaire. Ele diz o seguinte: todo ser humano é culpado do bem que não fez. Então, pensando a partir de Voltaire, todos nós temos uma conta a acertar com o próximo, ou porque magoamos, ou porque ferimos alguém, ou porque deixamos de fazer aquilo que poderíamos ter feito, né? E que estava ao nosso alcance fazer para o bem de uma outra pessoa. Agora, de acordo com o dicionário Aurélio, da língua portuguesa, ele diz que perdoar é desculpar, absorver, remir. Então, pensar no tema perdão, eu vou tomar como ponto de partida que é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, tudo aquilo que me envolve. Então, eu tenho responsabilidade com o meu bem-estar. Eu tenho responsabilidade com a minha saúde emocional. Então, tudo aquilo que eu preciso fazer para resolver as minhas pendências emocionais, eu preciso fazer. Porque a nossa vida, ela precisa, em todo o tempo, a gente precisa criar o tempo todo alternativas que façam com que a gente seja mais feliz. Então, quando algo de muito ruim nos acontece, né, ou uma traição, uma decepção com um amigo, né, é uma perda de um emprego por conta de injustiças, seja lá qual for a situação que lhe atinja de maneira muito profunda, é óbvio que no primeiro momento você vai ter aquela sensação de eu não acredito que isso esteja acontecendo comigo. Eu não mereço isso que está acontecendo comigo. Então, assim, nesse primeiro momento é como se todo o nosso corpo e a nossa mente ficasse como que cristalizada, né? Porque toda situação que implica em dor, inicialmente existe um choque, como se aquilo estivesse fora da nossa realidade. Mas uma vez que aquilo desceu, você compreendeu um pouco o que está acontecendo, você se deu conta de que de fato aquilo aconteceu e que você vai ter que lidar, aí nós vamos precisar lidar com o luto, né? Às vezes as pessoas pensam que luto é apenas quando uma pessoa morre e a gente tem que conviver com a ausência dessa pessoa. Mas na verdade, muitas vezes na vida nós vamos precisar elaborar muitas formas de luto. E o perdão, ele é uma dimensão em que você vai estar se humanizando o suficiente para lidar com uma situação de perda. Então, nessa fase é comum ter raiva. Nessa fase é muito comum a pessoa não conseguir parar de falar sobre esse assunto, porque a mente fica saturada pelaquela situação de dor e a pessoa acaba não conseguindo até falar de um outro assunto que não seja a situação de dor. Agora, sente raiva é normal. Agora, nutrir essa raiva, aí é uma opção. Então, quanto mais tempo você fica nutrindo essa raiva, nutrindo essa indignação, nutrindo essa tristeza, mais tempo você vai passar com essa dor e ela pode acabar se transformando em uma mágoa. E aí, admitir essa vergonha pelo que aconteceu, admitir todo o processo com que aquela dor se deu, não é uma coisa fácil. Então, gera tristeza mesmo. Gera lágrima, gera ressentimento naquele primeiro momento. Agora, vai chegar um momento em que você vai precisar tomar uma decisão em relação àquela dor. Chega um momento em que você vai precisar aceitar que aquilo aconteceu com você e que a raiva, a mágoa, a dor, ela não pode continuar fazendo parte da sua existência.
Porque se assim acontecer, há muito prejuízo para a vida física, para a vida emocional, relacional. Então a perda é grande demais para você não sair para a fase seguinte. Nessa fase seguinte que eu quero abordar é a fase em que você vai ressignificar tudo que aconteceu. Aí você vai buscar a reestruturação do seu eu. E nessa fase é comum que a gente começa a fazer perguntas, não mais sobre o que aconteceu, mas sobre o que eu fiz, que de algum modo eu posso me responsabilizar pelo que aconteceu. Será que de fato tem algum ponto que eu preciso melhorar? Será que tem algum ponto que nos próximos relacionamentos, na minha vida, a partir daqui, eu posso tomar isso como experiência e mudar o roteiro da minha vida? Então, uma das coisas que o filósofo Arthur Schopenhauer fala, ele era do século XIX, ele diz o seguinte: reduzir ao máximo as expectativas em relação ao outro é um caminho para escapar da infelicidade. Então, assim, esse também é um período de você se perguntar a respeito da expectativa que você criou em relação ao outro. Às vezes, o outro não errou simplesmente com você. Ele, na verdade, tem uma postura de erro, de caráter, né? Erro de conduta, não somente com a sua pessoa, mas com quem está em volta dela. Então, muitas vezes, a falha de uma pessoa não tem a ver com você, tem a ver com ela, né? Tem a ver com o estilo de vida que essa pessoa adotou. Então, não importa exatamente o que aconteceu apenas, mas o modo como você vai reagir diante do que aconteceu. E Schopenhauer disse que o caminho é diminuir a expectativa, é diminuir a grandiosidade que nós colocamos o outro no lugar de tamanha magnitude que muitas vezes a gente não consegue lidar com as falhas que esta pessoa tem, nem falhas pequenas e às vezes falhas ainda maiores. Agora, quais são, na verdade, os benefícios de você elaborar o perdão dentro de você? O primeiro benefício tem a ver com a sua paz interior. Às vezes eu ouço pessoas que falam assim: aí eu perdoo, a pessoa fica de boa, né? A pessoa fica bem, refaz a vida dela e fica tudo ok. Sim, o que aquela outra pessoa vai fazer com a vida dela é uma questão fora. O que nós estamos abordando aqui é que você vai buscar recursos para quê? Para que você consiga entender a importância e a relevância da paz interior. Não há presente maior que você possa dar para você mesmo do que a paz interior. E ainda tem um outro elemento significativo. É que a mente e o corpo, ela está intimamente relacionada. Então, quanto mais triste, quanto mais magoado, quanto mais você se foca em um problema, mais você adoece. Então, não é novidade, né, de que nós estamos vivendo uma fase de muitas doenças psicossomáticas, que significa o adoecimento que o corpo elabora de uma dor que não foi vencida. Então, todos nós precisamos ficar atentos para que a dor ela não se torne o centro da nossa vida. E tornando-se o centro da nossa vida, aí nós perdemos a oportunidade de viver o melhor. Então, há quem diga assim, né? Ah, mas eu vou perdoar e eu vou demonstrar fraqueza. O outro vai ficar bem e eu vou demonstrar que eu sou fraca. E isso não é uma verdade. A fraqueza está em você se autorizar a permanecer entristecido, abalado, em uma única fase da sua vida, sem viver as fases seguintes, né? De uma nova vida que pode ser implantada a partir da sua postura diante dela, né? Há também aqueles que falam assim, né? A perdoar, eu não vou esquecer. Porque perdoar, na verdade, é esquecer. E eu não vou esquecer. O convite da vida não é que você esqueça. Porque você não tem Alzheimer, você não tem um problema de esquecimento. Mas é você lembrar sem medo.
É você lembrar sem dor. É você lembrar sem raiva. Um dia eu fiz uma cirurgia, uma época, eu fiz uma cirurgia de gravidade, né? E fiquei com uma cicatriz imensa em mim. Quando eu olho a cicatriz, eu me lembro, volta e meia eu me lembro dessa enfermidade que eu tive, mas eu não sinto mais dor. O problema que havia em mim, que precisava fazer a cirurgia, ele foi removido, só ficou a cicatriz. Então, o que é que eu preciso trabalhar o tempo todo para que aquilo que fizeram de mim, eu tenha o poder de transformar em uma cicatriz. Não mais em uma ferida que dói, não mais em uma ferida em que eu estou o tempo todo envolvido naquele assunto, naquele tema, sem conseguir avançar para a vida que está diante de mim. Um outro mito que também paira no tema do perdão é que perdoando você tem que conviver com aquela pessoa. E isso não é verdade. Perdão, na verdade, é um ato. O perdão é um ato. Agora, continuar ou não, conviver ou não com essa pessoa é um outro processo. Que pode acontecer ou pode não acontecer. Agora, o impacto daquilo na sua vida, daquele episódio na sua vida, é sua responsabilidade e é minha responsabilidade em lidar com ele. Agora, eu quero chamar a sua atenção nessas minhas palavras finais, é que Sêneca, ele viveu no século 65 depois de Cristo. E ele disse o seguinte: é parte da cura o desejo de ser curado. Então, a pergunta que eu lhe faço é: você quer ser curado? Você percebe que você precisa ser curado? Então, busque ajuda, trabalhe o autoconhecimento, entre em contato com pessoas que possam ajudar você a se tornar uma pessoa melhor. Inicie um caminho de cura, porque não existe uma outra saída para o perdão se não for esse assumir responsabilidade pela sua existência. Porque para você ser feliz, para você estar bem, depende de você. Então deixe o outro no seu caminho e cuide de você, para que você possa ter uma qualidade de vida ainda melhor. Um grande abraço.